Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Vamos falar agora sobre um dos temas mais importantes para provas de direito processual civil, que é a petição inicial. O assunto está previsto no CPC entre os artigos 319 a 331. Primeiro, eu preciso te lembrar sobre o direito de ação. Quando nós temos um direito violado, você não pode fazer justiça com as próprias mãos, nem você, nem eu. O correto é buscar o Poder Judiciário para que esse Poder Judiciário nos conceda a tutela jurisdicional. Então você vai até o juiz e vai falar: juiz, por favor, violaram o meu direito, violaram minha honra, violaram a minha imagem, seu juiz, violaram o meu patrimônio. Você não vai fazer justiça com as próprias mãos. Você vai até o Poder Judiciário buscar essa tutela jurisdicional. Mas para você ir até o Poder Judiciário, exercer o direito de ação, esse teu direito de ação tem que estar materializado num documento. E qual é o nome desse documento? Petição inicial. Então, a petição inicial é o documento formal que nele tu vai exercer o direito de ação, provocando o juiz para que ele te proteja. Tranquilo até aí? Agora olha só. Você entra com a petição inicial, dando início ao processo. Você protocolou a petição inicial, o processo inicia e ele vai seguir. Porque o teu objetivo é que o juiz profira uma sentença. Então, entre a data que você entra com a petição inicial e a data que o juiz vai proferir a sentença, vão tramitar muitos atos, vai acontecer muita coisa. E entre a petição inicial e a sentença, eu posso ter alguns caminhos a se percorrer. Eu posso ter um caminho mais curto, eu posso ter um caminho mais longo, e assim vai. Quando eu estou falando nesses caminhos que o teu processo vai tomar entre a petição inicial e a sentença, eu estou te falando dos procedimentos. Eu estou te falando que o processo, ele pode seguir alguns procedimentos. Só que o CPC atual, ele botou uma pá de cal no procedimento sumário. Procedimento sumário não existe mais. Segundo o CPC, hoje o procedimento é único. O procedimento é o quê? Comum. Então, para o CPC, entre a petição inicial e a sentença, eu tenho um procedimento só, que é o procedimento o quê? Comum. Aquele procedimento sumário não existe mais. E para o CPC, o procedimento comum deve ser observado em todas as causas, salvo previsões expressas no próprio CPC ou lei. Então, como regra, o procedimento é o mesmo, o procedimento é comum. Não existe mais procedimento sumário. Ridson, me diz uma situação que tem procedimento especial na própria lei. A lei, ela diz pra gente que eu tenho os procedimentos especiais. O CPC diz pra gente que nós temos o procedimento de execução, que tem a fase de execução. Então, como regra, o procedimento é comum. Procedimento sumário existe ainda? Não. Se te perguntarem na prova, ele foi excluído do CPC. Não existe. O procedimento é comum. Mas eu posso ter outros procedimentos? Pode sim. Você pode ter outros procedimentos previstos em lei ou no próprio CPC. Interessante que esses outros procedimentos previstos em lei ou no CPC, como é o caso dos procedimentos especiais e do procedimento de execução, esses daqui, eles vão observar subsidiariamente as regras do procedimento comum. Como assim, Ridson? O procedimento comum, ele traz regras. Ele traz normas gerais. Então, regra, usa o procedimento comum. O procedimento especial tem regras próprias. Só que, se essas regras próprias do procedimento especial não forem completas, se não tiver tudo e ele precisar de alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu venho até o procedimento comum. O procedimento comum nos procedimentos especiais e de execução, ele é utilizado de forma o quê? Subsidiária. Lembra disso para a prova. Todas as causas vão tramitar pelo procedimento comum. Procedimento sumário morreu. Tranquilo até aí? Agora eu vou falar contigo sobre as fases desse processo. O processo, segundo a doutrina, ele vai passar por diversas fases. E a doutrina, para a prova que vocês vão fazer, ela classifica as fases em fase postulatória, fase saneadora, instrutória, decisória, liquidação, cumprimento de sentença e execução. Não tem a petição inicial, que tu vai até o Poder Judiciário pedir a tutela jurisdicional? Pois é. A petição inicial inaugura o processo e ela faz parte da fase postulatória. Após você entrar com a petição inicial, pode ser marcada uma audiência de conciliação ou mediação, porque nem sempre ela vai ocorrer, que nós vamos conversar isso mais à frente. Então, tu entra com a petição inicial, em seguida tem uma audiência de conciliação ou mediação. Se tiver acordo nessa audiência, morreu o processo, acabou. Agora, se não tiver acordo, ou então for um caso em que ela não possa ocorrer, o réu tem o direito de se defender. Essas três fases aqui, ó, esses três atos aqui, eles fazem parte da fase
postulatória. Após autor falar, após audiência de conciliação ou mediação frustrada ou não realizada, e após o réu falar, vai chegar a fase saneadora, em que o juiz vai verificar se tem alguma coisa para consertar, se tem algum vício, e vai determinar as providências preliminares. Além disso, após ele passar pela fase saneadora, vem a fase instrutória, porque é aqui que eu vou analisar as provas. Aqui que o juiz vai fazer a audiência e assim sucessivamente. Após analisar as provas, o juiz vai proferir a decisão. E na decisão pode sair uma condenação. E saindo uma condenação, para eu obrigar alguém a pagar, eu tenho que saber o valor certo, com juros, multa e etc. Então, após a decisão, eu vou ter que o quê? Definir o valor, eu vou ter que liquidar. Aí eu liquidei, defini o valor, vou lá com um cara que foi condenado e falar, filho, paga. E ele, não vou pagar. Então, essa decisão que está liquidada, ela tem que ser cumprida. E se ela não for cumprida, eu vou fazer você cumprir a força. Eu vou o quê? Executar. Então, nós vamos começar a trabalhar essas fases e, de início, vou trabalhar contigo a petição inicial. Lembrando, a petição inicial, ela faz parte da fase postulatória. Tranquilo até aí? De agora que eu sei essas fases, vem cá comigo que eu vou falar contigo sobre a petição inicial. Esses esquemas que eu estou colocando no quadro, passa limpo, tá? Refaz, até você gravar isso daqui tudinho. Primeiro, quando eu estou falando no juiz ou tribunal, quando eu falo na jurisdição, eles têm a característica que, na verdade, é até um princípio, que é o princípio da inércia. Cuidado que em provas, eles além de falar inércia, eles falam dispositivo. É a mesma coisa. O que significa? Significa que o juiz não vai lá na tua casa perguntar se você está bem. E aí, como é que tá? Beleza? Está precisando de comida? Tua esposa ainda está te batendo? Não. O juiz não vai fazer isso. Porque a jurisdição ela tem a característica da inércia. A jurisdição, ela não age de ofício como regra. Existem exceções, existem, mas como regra, a jurisdição não age de ofício. Ela é inerte, ela precisa ser provocada. E como é que eu provoco a ação do Poder Judiciário? Como é que eu provoco para que o juiz tome atitudes? Eu provoco exercendo o direito de ação. E esse direito de ação é materializado num documento chamado o quê? Petição inicial. Cuidado! Porque o princípio da inércia em provas, ele também vem com o nome de princípio do quê? Do dispositivo. É como se tivesse um dispositivo de ligar. O dispositivo está desligado. Ele não vai se ligar sozinho. É você que tem que ir lá e dar o ponto de partida. Então, o princípio da inércia ou dispositivo. Cuidado que cai muito esse princípio aqui. Fechou? Então, eu já sei que o juiz é inerte. O juiz não faz nada se ele não for provocado como regra. E como é que eu provoco para o juiz dar início a esse processo? Para que comece essa demanda? Eu provoco ingressando com uma petição inicial. Mas olha só que interessante. Após você entrar com a petição inicial, tu quebrou a inércia do juiz. Então, você quebrou a inércia. E após quebrar a inércia, o processo vai se desenvolver por impulso oficial. Não precisa você pedir para o juiz marcar audiência, não precisa para você pedir para o juiz mandar intimar as partes, não precisa. A única coisa que você precisa é dar o ponto de partida, é ligar o dispositivo. Depois que você ligar o dispositivo, der o ponto de partida, o processo segue por impulso oficial e viverão felizes para sempre. Acontece que o CPC estabelece que essa petição inicial, ela tem alguns requisitos estruturais. A petição inicial é um ato solene, formal. É um ato solene, formal, escrito e tem que ser assinado. Só que além disso, além de eu saber que ela é um ato solene, escrito, que tem que ser assinado, eu preciso saber os requisitos da petição inicial. Isso cai em provas. Tem muita gente que acha que os requisitos da petição inicial é só para ler. Não, o código é para consultar. Filho, na hora da prova objetiva, você pode usar o vade-mecum? Não pode. Na prova subjetiva, beleza, que tu pode usar o vade-mecum, né? Em algumas ainda, mas na prova objetiva não. E eles vão te cobrar na prova os requisitos da petição inicial e teve alteração no CPC atual. Os requisitos, eles estão previstos nos artigos 319, 320 e inciso 1 do artigo 106 do CPC. Ritmo não é só no 319 não, filho. Ainda vou te dizer mais. O mais perigoso para a prova não é o que está no 319, é o que está no 106.1, que inclusive este ano, caiu. O pessoal só fica lendo o 319 e não presta atenção. Mas olha, eu resumi tudo para ti. Os requisitos estruturais da petição inicial são esses daqui. Ritsu, como esses? Eu não estou vendo requisito nenhum. Estou vendo um monte de palavra que não tem sentido algum. Tem sim. Primeiro tem um mnemônico aqui para você gravar. Você tem que saber.
Não adianta, você tem que saber. Tu lê, relê, sempre esquece algum. Agora você não vai esquecer. Tu vai gravar bem assim. Pede para o juízo do fato. Ritz, o que é que eu vou pedir para o juízo do fato? Pede para o juízo do fato o pau de vaca. Ritz, que porcaria é essa? É um macete. Vem dizer que isso é difícil gravar. Pede para o juízo do fato o pau de vaca. Ritson, vaca não tem pau, mas a minha tem. A minha tem, beleza. Pede para o juízo o quê? O pau de vaca. Tranquilo? O que é pede para o juízo o pau de vaca? É a primeira parte dos requisitos estruturais da petição inicial. Pede é o quê? Pedido. O pedido com as suas especificações. Quando você apresenta a tua petição inicial, tu tem que trazer o teu pedido. Tu não vai simplesmente chegar para o juiz e falar, esse juiz eu estou infeliz porque eu peguei um chifre e meu marido saiu correndo com a piriguete. Não, pô. Tu não vai contar um monte de história apenas. Você tem que fazer o teu pedido. Além de fazer o pedido, tu vai ter que especificar tuas provas, porque esse teu pedido é baseado num fato. E para tu provar esse fato, quais vão ser as provas que você vai utilizar? Eu vou usar a prova testemunhal, vou usar a prova documental. É por conta disso daqui que quando o advogado vai fazer a petição inicial, ele coloca bem assim lá no finalzinho. Provar por todos os meios permitidos em direito. Então ele está especificando as provas. Então tu faz o pedido, provas. Só que tu apresenta esse pedido e especifica tuas provas, não é para o prefeito, é para um juízo. Não é para um juiz, é para um juízo. Porque quando eu falo juízo, pode ser juiz ou tribunal. Cuidado. Quando tu apresenta a petição inicial, você não apresenta a petição inicial para o juiz Marcelo, para a juíza Maria. Não, você apresenta para o juízo da primeira vara, para o juízo da terceira vara, para o juízo do TRT, para o juízo do TJ. Então não é especificado o nome da pessoa física, não. Você tem que endereçar para o juízo. Então pede, pedido, provas, juízo, e o documentos indispensáveis à propositura da ação. Como assim documentos indispensáveis à propositura da ação? Por exemplo, o divórcio. Se você dá início a um procedimento judicial de divórcio, um dos requisitos indispensáveis, um dos documentos indispensáveis é a certidão de casamento. Então, a certidão de casamento é um documento indispensável, do mesmo jeito que a procuração do advogado. A procuração do advogado também é um documento indispensável à propositura da ação. Pedido, provas, juízo. O do é o quê? Documentos indispensáveis à propositura da ação. E fato. Ora, tu tem que contar o que aconteceu. Qual é a tua causa de pedir? Qual é a tua causa de pedir próxima e remota? Qual é a causa e qual é a consequência? Você tem que dizer os fatos. Além de dizer os fatos, você tem que dizer o fundamento jurídico do pedido. Fundamento jurídico do pedido é dizer o artigo de lei, Ritson? Não, isso cai pra cacete. O advogado, a parte, não é obrigada, como regra, a citar o dispositivo de lei na nossa petição inicial. Todo juiz é obrigado a conhecer a Constituição Federal e as leis federais. Então você não tem que dizer o artigo de lei. Óbvio que normalmente você diz, para facilitar o trabalho do juiz, para deixar mais claro, mas você não é obrigado. Não está escrito dispositivo de lei. Não está escrito artigo de lei. Eu falei para ti fato e fundamento jurídico do pedido, que é a causa e a consequência. Você tem que trazer isso. Tranquilo até aí? Se perguntar na prova, eu tenho que dizer o artigo de lei? Não. Ritson, tem exceções a essa regra? Tem, que nós vamos estudar lá em provas, tá? Mas aqui para a petição inicial, se ele te perguntar, tem que provar a lei? Não, que isso é a regra. Tranquilo até aí? Além do fato de fundamento jurídico do pedido, aí vem uma novidade, que é o opalde. Ritson, por que opalde? Foi o que eu consegui rimar. Na petição inicial, o autor tem que fazer a opção, opção, pela realização ou não de uma audiência de conciliação ou mediação. Eu não falei para ti aqui? Então, quando você entra com a petição inicial, você tem que dizer se você quer ou não a ocorrência dessa audiência de conciliação e mediação. Sabe por quê? Porque uma das hipóteses em que ela não vai ocorrer é quando todo mundo fala que não quer. Então, o autor na petição inicial falou que não quer. E o réu, na sua defesa, falou que não quer também. Então, não vai ter. Então, pessoal, eu tenho que enfiar uma coisa na cabeça. Essa audiência aqui, nem sempre ela vai ocorrer. Se todo mundo falar que não quer, ela não ocorre. Então, é por isso que é um dos requisitos da petição inicial a opção
ou não pela realização da audiência. E vaca? Pô, vaca é fácil. Valor da causa. Vocês estão vendo aqui requerimento de citação do réu? Vocês não estão vendo, então cuidado. Aqui não tem requerimento de citação do réu. Cuidado para as provas. Aqui não tem requerimento de citação para o réu. O macete é, pede para o juízo do fato ou pau de vaca. Agora eu quero ver se você gravou mesmo. Pede, que requisito é esse? Pedido. Pró, que requisito é esse? Provas. Juízo, que requisito é esse? Juízo. Dó, que requisito é esse? Documentos indispensáveis à propositura da ação. Fato. Fato e FJP. O que é FJP? Fundamentos jurídicos do pedido. Eu tenho que provar o artigo de lei, sim ou não? Não tenho que provar. O que é OPAUD? OPAUD, opção ou pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. E vaca, valor da causa. Tranquilo até aí? Beleza. Eu gravei esses requisitos. Acontece que tem mais. Tem mais, e tu vai pegar lá o CPC, estabelecendo que além disso daqui, na petição inicial também tem que constar o NPEP. O que é NPEP? É do PEP legal, Ritson? Pode ser. N, nome. P, prenome. Ritson, nome e prenome? Pois é. Vocês já viram que existem alguns formulários que nós vamos preencher, e neles estão escritos assim, ó, nome completo? Você sabia que é redundância eu falar nome completo? Porque se eu te pergunto o teu nome, é porque eu quero saber o completo. Então, quando chega uma pessoa e perguntar para ti o teu nome, você não vai falar só João, Pedro, Maria, Mariana, Francisvaldo. Não. Qual é o teu nome? Ridson Lucas de Carvalho. Ridson Lucas de Carvalho é meu nome. Só que além do meu nome, tenho que dizer também meu prenome. Inclusive, eu posso trazer, até por conta desse prenome, apelidos. Porque os apelidos, eles auxiliam na realização dos atos processuais praticados pelo oficial de justiça. Então, Ridson Lucas de Carvalho é meu nome. Ridson é meu prenome. Então, na petição inicial, tu diz teu nome e também o teu quê? O teu prenome. Além do nome e prenome, tu tem que dizer o teu estado civil. Sou solteiro, casado e se existir união estável, declarar. Isso para que eu vou dizer? O juiz quer namorar comigo agora? A juíza quer meu telefone? Ela quer que eu mande um WhatsApp para ela? E assim não, pô. O estado civil é porque em alguns tipos de ações, para você propor, tu depende do consentimento. E quando que ocorre isso? Quando eu tenho um direito real imobiliário, tá? Então, existem alguns tipos de ações que para você propor, tu depende do consentimento. Então, o juiz precisa saber qual é o teu estado civil. Nome, prenome, estado civil e também a tua profissão. Você tem que dizer o nome, prenome, estado civil, profissão. Beleza. Disse o nome, prenome, estado civil, profissão, CPF e e-mail do doutor. Por que CPF e e-mail do doutor? Tu diz o CPF, e se for pessoa jurídica CNPJ, o e-mail, que é o endereço eletrônico, e doutor, domicílio, residência do autor e do réu. Tranquilo? Então, grava esses requisitos aqui. Revisa. Eu sei que não é fácil memorizar, mas é importante para a prova, tá? No primeiro contato, disse, caramba, é muita coisa. Poxa, mas o jeito que eu estou te colocando é muito melhor do que tu pegar o VAD aqui e ficar batendo sozinho. Estou te trazendo um macete aqui que sempre me ajudou e já foi adaptado aqui de acordo com o novo CPC. Ritson, o problema é o seguinte. Ritson, eu tenho um e-mail, Ritson, mas eu tenho vergonha, Ritson. Eu quero entrar lá com uma petição inicial, mas o meu e-mail é arrochadinha da Coab. Ei, teu e-mail é arrochadinha da Coab. Meu Deus do céu, tem cada e-mail estrambólico que eu já vi. Cara, depois vocês me mandem alguns e-mails estrambólicos que vocês conhecem, porque eu conheço cada um, que eu tenho até vergonha de falar aqui, velho. Mas esse arrochadinha da Coab, eu vi. Eu vi isso daí, a arrochadinha da Coab. Aí o que acontece? A arrochadinha, que com certeza não é arrochadinha coisa nenhuma, deve ser foló. A arrochadinha da Coab, ela pega e entra com a petição inicial. Ela não tem que dizer o e-mail? Tem. E aí? E se ela não falar o e-mail, a petição inicial ela vai ser indeferida? Pessoal, preste atenção. No NPEP, CPF e e-mail do doutor, se a parte não dispor dessas informações, se ela não colocar na petição inicial, eu posso ter alguns motivos. Ela não colocou porque ela não quis colocar, ou então ela não colocou porque ela não sabe. Por exemplo, ela não sabe o e-mail do réu. E aí? Se ela não souber, se ela não conseguir, a petição inicial vai ser indeferida? Não, gente. Nesse caso, quando a parte não dispor dessas informações aqui, ó, da segunda linha, ela vai requerer diligências ao juiz.
Seu juiz, olha, eu não sei o CPF. Seu juiz, eu não sei o nome. Ritson, como eu não saber o nome? Sim. Existem algumas ações possessórias que você tem um imóvel e tu quer reintegração de posse. E tem um monte de gente que invadiu, tu não sabe o nome de todo mundo. Então tu pede para o juiz o quê? Diligências. Aí o que vai acontecer? O juiz vai promover essas diligências e ele pode conseguir as informações. Ritson, e se ele não conseguir? O juiz não conseguiu e eu não quero dizer que meu e-mail é a rochadinha do Coab. Não quero. Nesse caso aí, você tem que tomar cuidado, porque o CPC, ele estabeleceu que, nessa linha aqui, o juiz não vai indeferir a petição inicial se, primeiro, mesmo faltando algum desses requisitos, for possível citar o réu. Então, gente, tu informou o endereço, tu informou o domicílio, tu informou o nome, tu informou a profissão, tu só não informou o e-mail. Gente, com domicílio, residência, nome, eu não consigo citar o réu? Consigo. Então, mesmo sem informar o e-mail, o que vai acontecer? O processo segue. O juiz vai indeferir a petição inicial? Ele não vai, porque as informações que você forneceu foram suficientes para ele encontrar o réu. Foram suficientes para ser feita o quê? A citação do réu. Do mesmo jeito, não vai ser indeferida a petição inicial se a colocação de todas essas informações aqui tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça para a parte, que é a hipótese lá da ação de reintegração de posse. Tu tem uma fazenda, ela foi invadida por 500 pessoas. 500 pessoas. Tu não tem que dizer o nome de autor e réu, todo mundo? Pois é. E se tu não souber o nome de todo mundo? Tu sabe o nome de 498. Aí tu chega lá com 498. O juiz, não, quero 500. Não, seu juiz, mas não dá. Não, não é assim, pô. Então, se eu te cobrar os 500 nomes, eu estou tornando para você excessivamente oneroso, difícil o acesso à justiça. Então, cuidado para a prova. Nessa segunda linha, sempre a falta do NPEP, CPF e e-mail do doutor, sempre vai dar indeferimento da petição inicial? Não. Não vai indeferir se primeiro, se as informações que você forneceu foram suficientes para citar o réu. Segundo, também não indefere quando a informação disso daqui tornar para a parte excessivamente oneroso, difícil o acesso à justiça. Tranquilo até aí, pessoal? Belezinha? Agora que eu sei essa paradinha aqui, já sei os primeiros requisitos e o segundo também. Pede, que requisito é esse? Pedido. Provas. Juízo. Documentos indispensáveis à propositura da ação. Fato e fundamento jurídico do pedido. Opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Valor da causa. NPEP, o N é o quê? Nome, o P, prenome, o E, estado civil e o P, profissão. CPF, e-mail, o endereço eletrônico, o que é, doutor? Domicílio ou residência. Treina em casa que umas 2, 3 leituras tu já grava isso aqui tudinho. Ritson, mas tu falou que tem um artigo 106.1. Pois é. Por fim, só OAB. Ritson, fim é... Vocês já assistiram Sessão da Tarde na Globo. Já viu que no finalzinho do filme aparece The End, né? Ritson, que lindo, eu tenho tanta saudade de assistir Esqueceram de Mim. Não, eu não tenho não. Não tenho, não aguento mais. Meu Deus do céu, só tinha uma televisão em casa, era a única coisa que passava, era Esqueceram de Mim. E minha maior frustração é que aquele moleque virou noiado. O cara era meu ídolo, velho. O moleque virou noiado. Putz grila, velho. Mas olha só, a única coisa que eu aprendi ali com Sessão da Tarde foi the end, que o end significa fim. Então, por fim, só OAB. É que de acordo com o artigo 106.1 do CPC, o advogado ele tem que informar o endereço em que ele vai receber a intimação. O advogado, na petição inicial. Porque para entrar com a petição inicial, você precisa contratar um advogado como regra. O advogado tem que informar o endereço do advogado. Ele também tem que informar se esse advogado pertence ou não a alguma sociedade de advogados, porque isso vai influir lá na parte de impedimento do juiz, tá? Então, advogado, você pertence a alguma sociedade? Pertenço. Qual? E o número da OAB. Então, os requisitos estão aqui. Pedido,
provas, juízo, documentos indispensáveis à propositura da ação, fato e fundamento jurídico do pedido, opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação, valor da causa, nome, prenome, estado civil, profissão. Eu também tenho que informar CPF ou CNPJ, e-mail e também o domicílio ou residência de autor e réu. Também preciso informar o quê? O endereço em que o advogado vai receber a intimação, também se o advogado pertence ou não a alguma sociedade e o número da OAB desse advogado. Aí tu grava tudinho. Fechou? Gostou? Gostou? Depois me dá um salve por aí, tá? Agora, olha só. Agora que eu sei os requisitos da petição inicial, o que pode acontecer? Pode acontecer de você apresentar a petição inicial e faltar algum requisito. Ou então essa petição inicial conter algum defeito ou irregularidade que dificulte a análise do mérito do juiz. Então, se a tua petição inicial faltar algum requisito, ou então ela conter algum defeito ou irregularidade que dificulte a análise do mérito pelo juiz, o juiz vai indeferir, Ritson? Não. Porque tem um princípio previsto lá nos primeiros artigos lá do CPC, artigo 9º, artigo 10, que é o princípio da não surpresa. O princípio da decisão surpresa, que alguns tribunais já estão começando a chamar de doutrinadores, mas tudo vai dar nessa parada da surpresa. Não surpresa ou decisão surpresa. Significa dizer que o juiz não pode proferir uma decisão sem antes intimar as partes, sem antes oportunizar um prazo para que as partes façam algo, digam algo. Isso é importante, isso é por conta da segurança jurídica. Então o que vai acontecer? Se a tua petição inicial, nela falta algum requisito, ou ela tem um defeito ou irregularidade, o juiz não pode chegar logo extinguir, não. Primeiro o juiz tem que te intimar, ele tem que te oportunizar um prazo por conta do princípio da não surpresa. Então, faltando requisito, tendo defeito ou irregularidade sanável. Porque se for um defeito insanável, filho, aí já é complicado, né? Então, faltando requisito, ou tendo um defeito ou irregularidade sanável, o juiz vai determinar, ele determina, eu não falei pode, ele deve. O juiz determina ao autor que ele a emende ou complete. Só que antigamente tinha juiz que mandava o autor emendar ou completar, tipo assim, autor, emende ou complete a petição inicial, ponto. E o autor, eu vou emendar o quê? Eu vou completar o quê que eu não sei? O CPC, acertadamente, ele estabeleceu que o juiz, quando mandar emendar ou completar, ele tem que indicar com precisão. Ele tem que dizer, você escreveu aqui, mas eu não estou entendendo esse e-mail. Cadê o e-mail? Cadê o pedido? O juiz ele tem que indicar com precisão. E o prazo para a parte emendar ou completar é de 15 dias. Cuidado que teve alteração em relação ao código anterior. É de 15 dias. E se após ser intimado para emendar ou completar no prazo de 15 dias, a parte deixar correr o prazo de 15 dias e nada fizer, o que vai acontecer com a petição inicial? Ela vai ser indeferida. Mas para ela ser indeferida, eu tenho que conceder esse prazo. Então, cuidado, qual é o prazo para emendar? Emendar ou completar? 15 dias. Ridson, emendar é diferente de completar. Porque se eu completo, é porque está o quê? Está faltando. Se eu estou completando, é porque eu estou faltando. Agora, quando eu vou emendar, não. Emendar é consertar, porque eu quebrei, fiz cagada. Aí eu já vou emendar quando eu estou com defeito ou uma irregularidade. Tranquilo até aí, pessoal? Para finalizar isso daqui. Vocês lembram que eu falei que o artigo 106, inciso 1, ele traz esses 3 requisitos aqui? Endereço do advogado, se pertence ou não à sociedade e número da OAB? O inciso 1 do artigo 6º, do artigo 106, traz isso daqui. Eu preciso que vocês tomem muito cuidado. Se o advogado não informar o endereço em que ele vai receber a intimação, se ele pertence ou não à sociedade, a violação disso daqui não gera o indeferimento da petição inicial de imediato. Por quê? Princípio da não surpresa. O juiz ele vai intimar o advogado, ele vai intimar a parte para que seja corrigido isso. E qual é o prazo que vai ter para corrigir essa falha? É de 5 dias. Cuidado para a prova. Se ele te pergunta na prova, qual é o prazo para emendar ou completar? 15 dias. Só que se ele te perguntar endereço, sociedade ou OAB, aqui o prazo não é 15, o prazo é o quê? 5 dias, está lá no artigo 106 do CPC. Muito cuidado com esse detalhe. Fechou até aí, pessoal? Primeira coisa que eu conversei com vocês, sobre o procedimento. Procedimento sumário ainda existe? Sim ou não? Não existe. Porque hoje, em todas as causas como regra, eu uso o quê? O procedimento comum. Só que eu tenho procedimentos especiais,
e tem um procedimento de execução que eles têm procedimentos próprios, por previsão no próprio CPC. A pergunta é, os procedimentos especiais e o procedimento de execução, eles nunca podem utilizar a regra do procedimento comum, certo ou errado? Errado. Eles podem sim, mas eles usam de forma subsidiária. Eles só usam quando tiver omissão neles. Aí eu vou lá, pego, tipo no supermercado. Faltou em casa, eu vou lá e busco. Só que quando eu estou falando aqui nesse bloco, eu iniciei contigo te explicando sobre a petição inicial. Falei para você que a petição inicial, ela é o quê? É a materialização do teu direito de ação. Porque tu vai até o juiz provocar o juiz. Porque o juiz ele não vai entrar com processo de ofício. Porque a jurisdição tem uma característica que é a característica da inércia, princípio da inércia. Só que em provas eu disse que nem sempre vem inércia. Às vezes vem um outro nome desse princípio. Qual é o nome? Dispositivo. Inércia ou dispositivo. Eu falei contigo que a petição inicial, essa nossa queridíssima petição inicial, ela é solene, ela é formal e ela tem que vir datada e assinada. E ela tem alguns requisitos estruturais. Os requisitos estruturais é só tu lembrar. Pede pro juízo do fato o pau de vaca. Não olha para o quadro, não. Agora, ó, pede pro juízo do juízo do fato o pau de vaca. Beleza? Agora, eu não quero que tu olhe para o quadro. Não quero. Hitson, eu vou olhar para o quadro. Olha que eu quero ver. Olha que eu quero ver você olhar agora. Aí olhar, vai ficar querendo olhar. Porque eu não vou deixar você colar. Você não vai roubar dessa vez. Não vale roubar. Não vai roubar. E agora, cola que eu quero ver. Cola que eu quero ver, papai. Pede para o juízo do fato. Pede o quê? O pau de vaca. Pede. Que requisito é esse? Pedido. Provas. Juízo. Juízo. Documentos indispensáveis à propositura da ação. Fato. Fato e fundamento jurídico do pedido. Quais são os dois últimos requisitos dessa linha? Opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação e o valor da causa. Aí vem um aqui. Lá daquele desenho do PEP legal, né? NPEP. O que é NPEP? Nome, prenome, estado civil e profissão. Agora, olha só. O NPEP, está faltando 3 coisas que nós temos que informar também. Está faltando o quê? Está faltando o CPF e e-mail do doutor. CPF ou CNPJ, o endereço eletrônico e o domicílio ou residência. Pergunto, a arrochadinha do Coab, se ela não informar o e-mail, sempre a petição inicial vai ser indeferida, certo ou errado? Errado. Porque se as informações contidas ali forem suficientes para o juiz ordenar a citação do réu, eu não vou indeferir. E também eu não vou indeferir se o preenchimento de todas essas informações tornar excessivamente oneroso, difícil o acesso à justiça. Tranquilo? Só que está faltando o último. Por fim, tem 3 requisitos. O que estava escrito aqui? END, só, OAB. O que é END? Endereço do advogado, só, sociedade e OAB, número do OAB. Lembrando o seguinte, qual é o prazo que a parte tem para emendar ou completar? 15 dias. Pergunto para ti, e se for o END só OAB, é 15 dias? Não. Aí vai ser o quê? 5 dias. Sangue no olho até a posse, para cima caveira, fui!